Vamos iniciar. Vou explicar um pouco sobre icterícia. Começar com alguns conceitos iniciais. Então, o que seria icterícia? Icterícia é um sinal propedêutico caracterizado pela coloração amarelada da pele das mucosas, principalmente da esclera e da região sublingual, decorrente do aumento da bilirrubina total no sangue circulante, certo? Então, para entender melhor, a gente precisa saber o que é a bilirrubina, como ela se forma, de onde ela vem. Então, a bilirrubina é um produto metabólito da degradação da hemoglobina. Então, as hemácias, elas duram cerca de 90 a 120 dias na nossa corrente sanguínea. E com o tempo elas vão ficando mais frágeis e vão ser degradadas, principalmente no baço. A partir daí, elas vão liberar a hemoglobina. Essa, por sua vez, vai ser fagocitada por macrófagos e vai liberar o grupo M e o grupo globina. O grupo M, ele vai ser captado pelo sistema retículo endotelial e, por ação de enzimas, vai ser transformado em biliverdina e, em seguida, a bilirrubina, que no caso vai ser a bilirrubina livre ou indireta. A partir daí, ela vai seguir um trajeto para o fígado, onde vai ocorrer processo de captação, que ocorre por difusão facilitada, sem gasto de energia. E lá no fígado, vai sofrer transformações a partir de enzimas e vai se ligar a ácido hialurônico, se tornando o que a gente chama de bilirrubina conjugada ou direta. A partir daí, vai sofrer processo de excreção do fígado, vai percorrer as vias biliares até chegar no duodeno para ser excretado pelo intestino. A bilirrubina indireta, ela é insolúvel em água, por isso que tem que ocorrer esse processo de conjugação para que haja excreção. Então, agora vamos passar para um pouquinho da fisiopatologia. Existem alguns casos que podem causar icterícia, principais que a gente vai imaginar. Então, o primeiro deles seria o excesso de produção. Então, lá no começo das etapas, poderia ser, por exemplo, uma hemólise, uma doença hemolítica, que ia causar excesso de degradação de hemácias, com isso excesso de hemoglobina, grupo N e bilirrubina indireta em excesso. Esse seria um dos casos. O segundo caso poderia ser ali no meio termo do processo, que seria causas hepáticas. Então, poderia ocorrer, por exemplo, um problema de captação ou um problema nas enzimas para converter essa bilirrubina indireta em bilirrubina direta, ou seja, na conjugação. E também na própria excreção do fígado. Poderia ter algum tipo de lesão ali ou até mesmo uma obstrução intrahepática que ia estar impedindo que essa bilirrubina já conjugada seja excretada nas vias biliares e em seguida para o intestino. Terceiro causa seria pós-hepática. Então, poderia ter algum tipo de obstrução nas vias biliares ou na própria vesícula biliar, ou, por exemplo, alguma neoplasia de cabeça de pâncreas, por exemplo, que ia obstruir as vias mais baixas. Na questão do diagnóstico, vamos começar um pouquinho com a clínica.
para a gente entender melhor. Então, primeiramente, se fosse de acordo com a etiologia, uma questão hemolítica, por exemplo, a gente poderia imaginar uma anemia, sinais de anemia no paciente. Juntamente com os exames laboratoriais, a gente poderia verificar isso. No caso de uma obstrução, por exemplo, o paciente provavelmente vai sentir dor, principalmente após a refeição, em hipocôndrio direito, já que é a área onde vai estar obstruída, aquilo vai existir uma liberação de bile e com o fluxo obstruído vai ter uma distensão daquela região, causando dor. Na clínica, a gente pode ter, por exemplo, a vesícula biliar palpável. Então a gente vai imaginar que pode ter alguma neoplasia obstruindo, ocorre um refluxo de bile, fica aquela região ali comprometida com distensão, que a vesícula biliar vai ficar palpável por causa disso. Pode ter também a acolia fecal, por exemplo, que seriam as fezes sem cor, pois a bilirrubina que dá a cor para as fezes, né? Então, se ela não está conseguindo ser excretada, então as fezes vão ficar aquelas fezes esbranquiçadas. Um outro muito comum é a colúria, que é o acastanhamento da urina. Muito recorrente também, já que não está conseguindo excretar bilirrubina pelas fezes, acaba que existe uma concentração maior de bilirrubina na urina, já que normalmente pela urina é quase que insignificante a quantidade de bilirrubina que é excretada, é só um pouco. Então seria outro sintoma importante. Nos exames de imagem, a gente pode ver, por exemplo, na tomografia, algum sinal de obstrução, seria uma causa ali nas vias biliares ou de neoplasia. Também na ultrassom a gente consegue ver bem os cálculos biliares, e pode-se ver também nos exames laboratoriais a questão das enzimas hepáticas, para definir se existe uma lesão no fígado, e que se tiver insuficiência hepática, você não vai ter o funcionamento para que seja conjugado ou excretado aquela bilirrubina. Captação, como é por difusão facilitada, não consome energia, mas a excreção depende de ATP. Então, se o fígado já está com um grau de lesão que o seu funcionamento está comprometido, ele não vai conseguir fazer essa excreção adequadamente. Existem também algumas doenças por falta de enzima, que aí vão ser na questão da conjugação. Mas basicamente é isso.